27 years. 27 years. For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice. We are here today to announce the arrest of 60-year-old Dwayne Keith Davis, aka Keefe D, for the murder of Tupac Shakur. It has taken countless hours, really decades, of work by the men and women of our homicide section to get to where we are today. While I know there's been many people who did not believe that the murder of Tupac Shakur was important to this police department, I'm here to tell you that was simply not the case. It was not the case back then, and it is not the case today. Sexta-feira, 29 de setembro de 2023. A polícia de Las Vegas anunciou a prisão de Dwayne Davis, mais conhecido como Keefe D, pelo homicídio de Tupac Shakur. Keefe D é um membro dos Southside Compton Crips que tem vindo a gabar-se do seu envolvimento com a morte de Tupac nos últimos anos. Muitos acreditavam que ele tinha imunidade no caso por ter colaborado com as autoridades, mas como podemos ver, isso não é verdade. Nos últimos meses, a polícia efetuou buscas em várias habitações de pessoas relacionadas com o caso e entrevistou dezenas de testemunhas. Com toda a informação recolhida, os agentes do Departamento de Homicídios sentiram que tinham provas suficientes para avançar com a acusação. Keefe D, agora com 60 anos, foi preso e formalmente acusado pela morte de Tupac Shakur 27 anos após o crime. Na passada sexta-feira, os canais de televisão norte-americanos divulgaram a notícia da sua detenção e explicaram um pouco do que aconteceu na noite em que Tupac foi baleado. Las Vegas Metro Police took Dwayne Keefe D. Davis into custody Friday. He's being held on charges related to the 1996 murder of rapper Tupac Shakur. Las Vegas Metro Police searched Davis's home in Henderson, Nevada in July. Tupac Shakur was shot as he was riding in a car driven by Suge Knight one night in September 1996. Tupac had gotten into a fight with a man named Orlando Anderson at the MGM Grand during a Mike Tyson fight. The shooting of Shakur was believed to be retaliation for the fight. Keefe D later confessed that he gave Anderson, who was his nephew, the gun to shoot Tupac Shakur. He made the statement in a proffer to police, but the statement could not be used against him in court. Years later, Keefe D admitted his involvement in Tupac's murder in his book, Compton Street Legend. A prisão de Keefe D já era esperada por muitos, uma vez que ele tem feito dezenas de entrevistas a gabar-se do caso e escreveu até um livro chamado Compton Street Legend, onde admite o seu envolvimento na morte de Tupac. Vamos agora explicar de que forma a polícia conduziu a sua investigação e por que Keefe D está a ser acusado do homicídio. Pouco tempo após a morte de Tupac, Keefe D estava a ser investigado por tráfico de drogas. A quantidade de drogas que ele e os Southside Crips movimentavam era elevada e por isso ele estava a enfrentar a possibilidade de receber uma pena perpétua. Na altura, a polícia propôs um acordo para que ele não fosse preso. Ele ia contar exatamente o que aconteceu na noite em que Tupac foi assassinado. Desta forma, a polícia podia resolver um dos maiores casos da história e, em troca, Keefe D não seria preso por tráfico e o seu depoimento não poderia ser usado para acusá-lo da morte de Tupac Shakur. Keefe D, que como já referimos, enfrentava a possibilidade de receber uma pena perpétua, decidiu colaborar com as autoridades. O que vamos ouvir agora é uma gravação daquilo que ele disse no dia em que foi interrogado. Lane starts blasting. You say Suge looks over, he sees you. Yeah. He looks right at you. Yeah, he looks at me. When he looks over at you, and then Tupac's busy getting shot. Evidently, the story is Tupac's trying to either get out In of the the back seat or something. Yeah, what do you see happening inside of their Jumping car? in. I seen a bullet going Suge head. I thought he was dead. So Orlando shot across Dre? He leaned over and the window, we rolled down the window, popped. Who was it? They would drove on my side, I would popped. You know what I'm saying? But they was on the other side. Right.
Como podemos ouvir, Keffe D admitiu o seu envolvimento no crime e, segundo ele, foi o seu sobrinho, um jovem chamado Orlando Anderson, que disparou sobre Tupac. Orlando Anderson já estava morto quando Keffe D deu esse depoimento. Ele também foi assassinado a tiros nas ruas. Keffe D sentia-se protegido no que diz respeito ao homicídio de Tupac Shakur. Numa entrevista ao canal Vlad TV, ele foi questionado se se preocupava com a possibilidade de ser preso pelo seu envolvimento no crime. Essa foi a sua resposta. Do you ever worry that they'll try to bring that case up again and charge you with something? I don't think they can do that because the U.S. Attorney gave me that deal. Yeah. I think they're a little bit bigger than a state case or a fucking county case. De facto, Keffe D sentia-se protegido nessa situação. Ele pensava que podia correr o mundo a gabar-se de estar envolvido com a morte de Tupac sem sofrer as consequências. Ele pensava isso por causa do acordo que fez quando colaborou com as autoridades. Um acordo que nos Estados Unidos é chamado de Proffer Agreement. Esse acordo significa que aquilo que for dito durante o depoimento não pode ser usado contra ele, mas não quer dizer que outras provas que sejam recolhidas não possam ser usadas. Isto é diferente de um acordo de imunidade, onde aconteça o que acontecer, ele nunca poderia ser acusado pelo crime. Portanto, Keffe D não tinha imunidade no caso de Tupac. Ele apenas teve a oportunidade de dizer a verdade sem que aquele depoimento em concreto fosse usado contra ele. A sua má interpretação da lei e do acordo que fez com a polícia deu-lhe a falsa sensação de proteção e, por isso, ele deu várias entrevistas a falar sobre o caso e escreveu até mesmo um livro sobre essa situação. Mas com o passar do tempo e à medida que a polícia começou a entrevistar testemunhas e a fazer buscas, Keffe D deve ter percebido que não estava assim tão protegido quanto pensava, pois numa das suas últimas entrevistas, ele foi novamente questionado se preocupava com a possibilidade de ser preso, e a sua resposta já foi bem diferente. So when it comes to the rumor that's been going around, man, that you might be getting arrested for the murder of Tupac, any last words? Dude, I'm a man, I understand through it all, dog. Whatever the law got to offer me, I'm gonna come through it, you know what I'm saying? I'm staying tall through it all, dude. They do come arrest me, what the fuck I'm gonna do, you know what I'm saying? Yeah, I'm staying through it all. The law got me, homie. God got me, homie. That's why I'm still here and everything, dude. You know, the law got me. And I'm not worried about that or nothing like that, what I'm gonna do. If they do come arrest me, all I'm gonna do is just try to do the best, hire me some good attorneys and try to get up out the shit. You know what I'm saying? Because they would have never found out everything. All that shit was a big cross. You know what I'm saying? It crossed me. All he did was he was in it for money gang, dude. You know what I'm saying? But nobody supposed to ever find out that bullshit, and dude was in there for money gang. And I'm done with that. De facto, se a polícia fosse atrás de Keffe D, não havia nada que ele pudesse fazer. E por fim, foi exatamente isso que aconteceu. Na passada sexta-feira, a polícia anunciou a sua prisão. Ele encontra-se neste momento atrás das grades pelo homicídio de Tupac Shakur. A polícia de Las Vegas deu uma conferência de imprensa a explicar o que eles acreditam que realmente aconteceu na noite do crime. On the night of September 7th of 1996, Tupac Shakur, along with Suge Knight and members of their entourage, which include members of Mob Piru, came to Vegas to attend the Mike Tyson fight at the MGM Grand Garden Arena. Members of the Southside Compton Crips, which included Dwayne Davis, along with his nephew Orlando Anderson, were also in attendance at the same event. As both were leaving the fight, members of Death Row Records spotted Orlando Anderson near an elevator bank inside the MGM, and at that time they began to kick and punch him. Little did anyone know that it is this incident right here that would ultimately lead to the retaliatory shooting and death of Tupac Shakur. As they were in the white Cadillac, Mr. Davis took the gun that he had obtained and provided it to the passengers in the rear seat of the vehicle.
as they were driving west on Flamingo Road near Koval. They had located the black BMW, which was driven by Suge Knight, and in the passenger seat was Tupac Shakur. And as they turned around, they pulled up near the passenger side of that vehicle and immediately began shooting at Mr. Knight and Mr. Shakur. Ao longo da conferência de imprensa dada pela polícia de Las Vegas, eles fizeram questão de deixar bem claro que o que levou à prisão de Keffe D foi o facto de gabar-se pelo seu envolvimento no crime. Como já mencionamos, ele deu dezenas de entrevistas e escreveu um livro a falar sobre o caso, e foi o seu ego que o levou para a prisão. Within the first few months of the investigation, our detectives knew most of the information I just briefed you on. However, we never had the necessary evidence to bring this case forward and present it for criminal charges. As time went on, this case had been reviewed multiple times by different investigators assigned to my section, but it wasn't until 2018 that this case was reinvigorated as additional information came to light related to this homicide. Specifically, Duane Davis's own admissions to his involvement in this homicide investigation that he provided to numerous different media outlets. Keffe D foi preso porque não conseguiu manter a boca fechada. Ele sentiu necessidade de gritar ao mundo que estava envolvido num dos homicídios mais famosos de todos os tempos. O seu ego e a sua arrogância ditaram o seu destino, e agora ele vai ter de pagar pelo que fez. Com 60 anos e acusado de homicídio com a agravante de pertencer a um gangue, o mais provável é que Keffe D passe o resto dos seus dias atrás das grades. No final da conferência de imprensa de sexta-feira passada, a polícia anunciou que Keffe D será presente a tribunal nos próximos dias para saber qual a medida preventiva e para marcar uma data para o julgamento começar. A acusação deixou bem claro que a justiça será servida neste caso. A Clark County grand jury has indicted Duane Keith Davis with one count of open murder with use of a deadly weapon with a gang enhancement. Davis will appear in court in the next few days or so for a hearing to determine his custody status and to set a jury trial date. I know a lot of people have been watching and waiting for this day. Tupac Shakur is a music legend, and for a long time, this community and worldwide have been wanting justice for Tupac. This is the indictment we've been waiting almost 3 decades for. It spells out the facts and circumstances and what justifies a Clark County grand jury in returning an indictment. Justice will be served. E é desta forma que, 27 anos após o homicídio, a polícia pretende resolver o caso de Tupac Shakur. Os seus fãs sempre se perguntaram por que é que até hoje nunca ninguém foi preso pelo homicídio. E existe mesmo quem acredita em outras teorias quanto à sua morte ou possível desaparecimento. Mas agora, a polícia de Las Vegas quer provar que tem as respostas para todas as questões que ficaram por responder ao longo destes anos. Keffe D, que sentia-se intocável até então, provavelmente já não se deve sentir assim dentro da prisão, onde poderá passar o resto dos seus dias. Quanto a nós, vamos estar atentos ao caso do homicídio de Tupac Shakur para que possamos manter-vos informados. Deixa o teu comentário para sabermos qual é a tua opinião sobre este caso. Subscreve também ao canal e ativa as notificações para que possas ver novas notícias e documentários todas as semanas.